Então, aonde está a mentira? Se eles acham que essa palhaçada vai fazer Milei se dobrar, não vai. Mas não vai mesmo. Aí, se você acha que o pau estava torando lá nos Estados Unidos apenas, sobrou para a Argentina também. Olha isso aqui. Brasil rebaixa relações com a Argentina enquanto Milei mantiver ataques ao país. Então não vai, não vai voltar ao normal nunca mais. Porque Milei não vai deixar de falar a verdade. Não vai. O Brasil rebaixou o nível de relações diplomáticas com a Argentina, disse o Itamaraty. O governo vai manter o embaixador brasileiro em Buenos Aires, no Brasil, enquanto Milei mantiver ataques ao presidente Lula e a outras autoridades brasileiras. O governo tomou a decisão após Milei fazer declarações contra Lula e outras autoridades do país nas últimas semanas. Bom, vamos lá, galera. Quais foram as declarações? Milei disse no Brasil e depois na Argentina, e eu trouxe os dois vídeos, que Lula é um descondenado por filigranas judiciais, é verdade. Que Lula é ex-presidiário, é verdade. E que Lula foi condenado por corrupção, é verdade. Lula interferiu nas eleições argentinas, é verdade. Que Lula se encontrou com a bandida da Cristina Kirchner, é verdade. Então, aonde está a mentira? Se eles acham que essa palhaçada vai fazer Milei se dobrar, não vai. Mas não vai mesmo, certo? E aí eu vou trazer aqui justamente a matéria da Globo News, né? Falando sobre isso aí. Significa que enquanto persistirem os ataques do presidente argentino Javier Milei ao presidente Lula e ao governo brasileiro, haverá um rebaixamento das relações entre Brasil e Argentina. Essa informação foi antecipada pela imprensa argentina e foi confirmada pela TV Globo. Segundo essa apuração, o Brasil não enviará de volta o embaixador Júlio Bitelli, que é o embaixador do Brasil na Argentina, em função dos constantes ataques do presidente argentino Javier Milei. O embaixador brasileiro foi informado de que permanecerá no Brasil até uma mudança na avaliação pelo Itamaraty. Júlio Bitelli está no Brasil desde o dia 26 de julho, quando foi chamado para conversar com o ministro Mauro Vieira, né? Foi chamado pelo ministro Mauro Vieira para conversar, o que, na linguagem diplomática, significa um sinal de descontentamento com outro país quando você chama de volta para casa o seu embaixador. Isso aconteceu no dia 26 de julho, depois daqueles ataques feitos por Javier Milei durante a convenção do agora candidato Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. Bom, depois disso, o Itamaraty avaliou que o cenário estava melhor, mas deliberou que Bitelli deveria permanecer por mais um tempo aqui no Brasil para ver se o cenário melhor persistia. Mas Javier Milei voltou a fazer ataques ao presidente Lula e ao governo brasileiro. Veja bem, Milei fez essas críticas que eles chamam de ataque e eu chamo de verdade na Argentina. O Brasil está querendo dizer o que o presidente da Argentina pode falar na Argentina. Porque se dissesse assim, não, porque o cara criticou Lula aqui no Brasil, você até entende, né? O presidente de outro país veio aqui e criticou o presidente do país. Não é de bom tom, mas é Milei. Agora, você querer controlar o que o presidente de outro país fala no país dele, porque foi isso que aconteceu, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Milei deu aquela entrevista na televisão lá da Argentina e aí o Itamaraty rebaixou de categoria as relações bilaterais entre os dois países. Não tem o menor sentido isso. Não tem. Aí, olha isso aqui. A Argentina acusa Brasil de agir por motivos ideológicos após rebaixamento das relações. Vou trazer aqui a nota da chancelaria argentina, que diz o seguinte. Vou pegar aqui a nota do Ministério das Relações Exteriores da Argentina.
Na tarde de hoje, o embaixador da República Argentina, na República Federativa do Brasil, foi convocado pelo ministro das Relações Exteriores desse país, que lhe comunicou a decisão do governo brasileiro de reduzir o nível de representação diplomática bilateral ao nível de encarregado de negócios e solicitar o seu regresso à República Argentina. A República Argentina toma nota da decisão adotada unilateralmente pelo governo da República Federativa do Brasil e lamenta sua decisão de continuar isolando-se do resto da região por questões puramente ideológicas. Nestes últimos anos, se produziram numerosos episódios de expressões e respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países. Em todos os casos, sem exceção, a Argentina escolheu não convertê-los em um incidente diplomático. Nunca respondemos a uma diferença política com a medida institucional. Esse critério é o que a Argentina sustenta hoje. A República Argentina reafirma que as relações entre os estados devem responder aos interesses permanentes de seus povos e não ficar superditadas às necessidades políticas ou pessoais de seus governantes de turno. A política exterior argentina continuará guiando-se exclusivamente pela defesa do interesse nacional, a soberania e o mandato conferido pelo povo argentino. Mandou bem. Eu gostei dessa parte aqui, ó. Quando ele fala do isolamento. Cadê, meu Deus? Onde é que ele fala aqui do isolamento? Deixa eu ver. Aqui. Lamenta a sua decisão de continuar isolando-se do resto da região por questões puramente ideológicas. O Milei tá dando uma espetadinha aí. Tá dizendo, porra, a gente tá fazendo aqui o guarda-chuva sob a liderança dos Estados Unidos para combater o terrorismo. Vocês estão se isolando. E estamos se isolando, sim. Vocês viram aí as últimas eleições? Só direita, meu irmão. Só direita no poder. Só da direita. E o Brasil tomando essa porradinha aí, né? Brasil tomando essa paulada aí que podia ter dormido sem essa, né? E ouviu verdades do Milei. Parabéns, Milei. Parabéns. Bom, aí ontem, cara, aconteceu uma coisa que eu precisei ler essa notícia algumas vezes para acreditar. Olha o que falou o ministro da Defesa do Brasil. Se os Estados Unidos invadirem o Brasil, prefiro abrir o portão de José Múcio. O cara é o ministro da Defesa. Ele deveria ser o primeiro a dizer: lutaremos até a última gota de sangue se qualquer povo quiser invadir o meu país. Isso era o que ele deveria ter dito. Mas ele diz o quê? Não, vamos abrir o portão, pode invadir. É incrível, mesmo. O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou na terça que o Brasil não teria condições militares de enfrentar uma eventual invasão dos Estados Unidos. A declaração foi feita durante um evento da Confederação Nacional da Indústria em Brasília, ao defender o aumento dos investimentos do governo federal nas Forças Armadas. Até aí, tudo certo. Eu acho que poucos, raríssimos países no mundo poderiam enfrentar uma invasão americana. Não é um bombardeio. Bombardeio, os americanos vão lá, bombardeiam, mas não tem boots on the ground, né? Não tem os soldados na terra. Tem os caras bombardeando, pegou o avião e voltou para casa. Mas uma invasão, poucos países no mundo teriam condições de sobreviver. Até aí tá tudo certo. Porque se você for comparar o poderio bélico do Brasil com o poderio bélico dos Estados Unidos, seria como Mike Tyson, no auge da fama dele, lá nos anos 80, onde ele subia no ringue, em 5 segundos ele acabava os caras. No primeiro round, em 10 segundos ele acabava os caras. Seria você pegar o Mike Tyson, lutar com um bebê. Você pegasse um bebê de colo para lutar com o Mike Tyson. A comparação é essa. Não temos a menor capacidade de lutar com a Argentina, com a Venezuela. Imagine com os americanos. Até aí, eu entendo, ele estava pedindo dinheiro, ele estava passando o chapéu, dizer, porra, meu irmão, a gente tá duro. Se os Estados Unidos quiserem invadir aqui, a gente não tem condições de bater de frente. Nem você e nem ninguém. Mas o pior veio depois, né?
Múcio comentou uma pergunta recorrente da imprensa sobre como o Brasil deveria agir caso os Estados Unidos decidissem invadir o país. Ao responder sobre o cenário hipotético, afirmou que abriria o portão. Eu vejo os jornalistas o tempo todo questionando: se os Estados Unidos quiserem invadir o Brasil, o que é que o senhor faz como ministro da Defesa? Abre o portão. Porque a gente não tem equipamento para enfrentá-los e nem tem dinheiro para consertar o portão. Eu prefiro abrir o portão. Aí eu te pergunto, isso aí é a posição de um ministro da Defesa de um país? Era para ele dizer o que eu acabei de falar. Dizer, ó, meu amigo, a gente aqui é sangue no olho, bro. A gente não tem capacidade militar, vai ser dureza, mas até o último homem a gente vai defender o Brasil. Até o último homem. Só um exemplo. Agora, dia 1º de agosto, fez 82 anos do levante de Varsóvia aqui na Polônia. O que foi o levante de Varsóvia? Após 5 anos, a população sendo massacrada, sem arma, sem organização. O exército da Polônia não existia mais, não existia a Força Aérea, não existia a Marinha, não tinha nada. Era o povo pelo povo. O que é que o povo fez? Com a espingarda aqui, uma metralhadora ali, uma granadinha que eles conseguiram ali, eles fizeram um levante contra o exército nazista, que dominava a Polônia há 5, 6 anos. E essa luta durou mais de 2 meses. Eles foram derrotados no final, porque a superioridade bélica dos alemães na época era imensa. Era quase como o exército brasileiro hoje, com um fuzil, com os tanques, etc., fosse lutar com os índios em 1500. A comparação era essa. Inclusive, tinham lutadores polacos que não tinham arma. Os caras não tinham arma. Eles esperavam matar um nazista para roubar as armas do cara. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: é a vontade de lutar. É a vontade de não deixar o seu país na mão dos invasores. Já tinham 5 anos de invasão. Eles lutaram em 1º de setembro de 1939, quando a Polônia foi invadida pelos nazistas. Eles lutaram, só que não tinha como segurar. Aí a Polônia foi invadida e foi ocupada. Depois de anos sofrendo, vendo a sua inteligência ser totalmente dizimada, os caras falaram: não, bicho, está na hora de lutar. A gente vai morrer? Vai, mas vamos lutar. Aí vem o ministro da Defesa do Brasil e diz que abre o portão. Galera, até em campo de concentração teve revolta. Até em campo de concentração teve revolta. Os caras se revoltaram. A revolta foi aniquilada? Foi. Mas os caras iam morrer de qualquer jeito. Os caras iam morrer de qualquer jeito. Então vamos morrer lutando, né, mano? Vamos matar pelo menos uns alemãozinhos aqui. Agora, a mentalidade desse ministro, ele era para ser demitido naquele dia. Era para o Múcio ser demitido naquele dia. Aí olha isso aqui. Opa, não é esse vídeo não. Esse vídeo eu vou botar daqui a pouco. Errou! Aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse maluco aqui é um petista doente, é foragido, é condenado no Brasil, esse vagabundo, e mora não sei aonde. E a Polícia Federal nunca foi atrás dele. Nos bastidores, integrantes do governo Lula defendem a demissão do ministro da Defesa, José Múcio, após declarações em que ele diz que é melhor abrir o portão em caso de ataque dos Estados Unidos. Eu não sou petista, mas eu defendo a demissão dele. Eu defendo a demissão dele. Eu acho que tem que demitir mesmo. Acho que passou da hora de demitir, né? Mas, enfim, o ministro da Defesa prefere abrir o portão. Fazer o quê, né, irmão?